bom dia a todas, a todos. Estamos começando mais um webinar Urban 95. É um prazer enorme para nós aqui do CECIF, para a Fundação Bernard Van Leer, receber vocês em mais um evento da rede. Passo agora, então, a palavra para a Cláudia Vidigal para fazer a abertura do evento. Bom dia a todo mundo. É muito bom estar com vocês hoje de manhã, mais uma vez, agora em ritmo de aquecimento para o encontro que a gente tem em Boa Vista no mês que vem. Nós sabemos que mais da metade das pessoas que estão aqui na sala hoje não vão estar conosco em Boa Vista, alguns vão para Boa Vista, outros têm um colega que vai estar lá. Então, assim, acho que essa oportunidade da gente apresentar o que a gente escolheu como que há de mais precioso lá em Boa Vista, que é o programa Família que Acolhe, para poder compartilhar com todos que estarão lá e os que também não estarão lá para poderem conhecer, eu acho que foi uma escolha muito acertada. Eu queria dizer também, ainda sobre o evento, que a gente fica com o coração apertado com todos que não vão estar lá conosco. E a gente sabe que Boa Vista, todos que enfim, que estão aí com seus voos reservados, sabem a dificuldade que é chegar na cidade. É longe, os voos são no meio da madrugada, então eu queria agradecer, né, todos que toparam essa empreitada, não é fácil. Quase todo mundo respondeu o WhatsApp quando apareceu o voo, o e-mail, falando, gente, mas é difícil demais, é no meio da noite. Então, é sim uma semana de dedicação, um pouco exaustiva em alguns momentos, mas eu acho que vai valer a pena e a gente poder conhecer um pouquinho mais do nosso Brasilzão, né, das bordas do Brasil e das belezas dessas bordas também. Queria dizer também que fica o compromisso aqui nosso do próximo encontro. É claro que a gente não está aqui falando, mas a gente está sim já pensando no próximo encontro e a gente planeja um encontro muito grandioso, em que a gente possa ter todo mundo que tem interesse de estar conosco, que seja fácil, de logística fácil, para que tenha muita gente, se Deus e o Covid permitirem, que a gente esteja junto num grupo bem maior, com todos podendo compartilhar suas experiências e aprender juntos. Então, nós já estamos planejando 2023, para que todos possam estar juntos. Queria, então, agora dar as boas-vindas, acho que a Isabela que vai falar um pouquinho mais, Mônica também tem umas palavras iniciais, mas eu queria dizer que a Andréia, que é quem vai apresentar hoje aqui o Família que Acolhe, se tornou uma amiga, né, Andréia? A gente já tem aí uma trajetória, acho que como muitos de vocês, a gente vai costurando, construindo, pensando juntos nas políticas, lidando com os desafios, e a Andréia, a gente já tem uma trajetória de alguns anos de parceria, né, da Fundação Bernard Van Leer com a cidade de Boa Vista. Ela sempre cuidou, ela sempre foi um ponto focal em Boa Vista. Então, agradecer, Andréia, toda a parceria, todas as coisas que a gente conseguiu aí construir juntos, para além do Família que Acolhe, todas as portas que você foi abrindo, o que foi fazendo com que Boa Vista se tornasse essa referência que é hoje para todos nós. Enfim, muito bom webinar, bem-vindas todas as cidades, acho que alguns já foram colocando no chat, lembrando que a gente adora quando a gente vai vendo o nome das cidades no chat, então coloca o seu nome, coloca o bom dia, mas coloca também a cidade que você representa, e se você já colocou o seu bom dia, volta lá e coloca a cidade, porque é muito legal ir vendo as nossas 24 cidades aqui representadas. Bem, eu passo então a palavra para a Mônica, que vai começar fazendo uma pequena enquete com todos nós. Bom dia, gente. Obrigada, Cláudia. Bom dia. Então, estamos aí soltando a enquete. Vocês devem ver ela surgir aí na tela de vocês nos próximos instantes. A gente queria aquecer um pouco o assunto, né? Começar a trabalhar essas ideias sobre os serviços para a primeira infância. Então, a pergunta é: o que não pode faltar em um programa municipal para a primeira infância, na opinião de cada um de vocês? Pode escolher mais do que uma opção. E também dar as boas-vindas, né, especialmente a Andréia, como a Cláudia já contou um pouquinho, né, sobre a história dela com a rede. Atualmente ela é secretária municipal de projetos especiais na Prefeitura Municipal de Boa Vista, e ela atua também como secretária executiva do Comitê Intersetorial da Primeira Infância de Boa Vista. Então, muito obrigada, Andréia, pelo seu tempo, pela sua presença aqui hoje. Vocês vão ver aí os resultados da enquete. Então, a gente teve 46% dos participantes
que entendeu que benefícios financeiros para as famílias em situação de vulnerabilidade social é essencial. 48% ações em pequenos grupos que conectem as famílias. 85% entendem que a qualificação dos profissionais envolvidos com a primeira infância é essencial. 50% colocaram atendimento territorializado ou descentralizado, e 2% a entrega de enxoval e leite para as famílias. Então, agora eu vou passar a palavra para a Andrea, para ela poder seguir aí e contar para a gente sobre esse programa tão inspirador. Só fazer o reconhecimento antes aqui também, né? A gente tem Piracaia também, que está chegando, sejam muito bem-vindos aqui conosco. Uruçuca está aqui hoje, Paragominas está conosco hoje, sejam muito bem-vindos. Andréa, desculpa, está com você de novo. Muito obrigada, Cláudia, Mônica, muito obrigada pelo convite, em nome do prefeito Arthur Henrique. Nós agradecemos esse convite, essa oportunidade de falar um pouco dessa política pública tão importante para o município de Boa Vista. Então, vamos lá. Bom, então, para falar um pouquinho sobre o Família que Acolhe, né, é uma política pública integrada, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças e o fortalecimento dos vínculos entre ela e seus cuidadores, num ambiente saudável de interações positivas. E o público-alvo desse programa é a criança, né, desde a gestação até os 6 anos de vida. É essa família nesse período de vida da criança. E aí falar um pouquinho para vocês como é que surgiu o programa Família que Acolhe. Ele surgiu da visão inovadora, né, da nossa ex-prefeita Tereza Surita, que realmente acreditou nessa causa. Em 2011, só para a gente ter uma linha do tempo aqui, entender essa contextualização, em 2011, quando ela foi deputada federal, ela participou de várias ações voltadas a esse público, né? Ela foi vice-presidente da comissão que criou o PNE, ela atuou na Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos e da Criança e do Adolescente, também participou da relatoria e aprovação da lei, da PL 7672, conhecida como Lei da Palmada, participou de discussão do projeto que implementa as políticas públicas para criança até 6 anos, também participou das discussões do marco legal da primeira infância. Então, ela já estava bastante envolvida com essa questão, né? Já tinha atuado como prefeita anteriormente aqui no município de Boa Vista e atuava bastante em projetos sociais. Mas foi nesse período, com todo esse conhecimento, esse envolvimento, que ela esteve cada vez mais próximo desse público de primeira infância. E em especial, em 2011, ela também participou do programa de liderança em primeira infância em Harvard, que foi proporcionado para algumas lideranças políticas, né, inclusive ela. Então, isso foi um marco muito importante, porque foi naquele lugar onde ela conseguiu ter um conhecimento científico e identificou muito mais a importância, né, do investimento na primeira infância, nos primeiros anos de vida, entendeu a necessidade de políticas públicas integradas, estruturadas, e então, a partir daí, ela pensou que se ela tivesse outra oportunidade de ser prefeita em Boa Vista, ela iria sim fazer uma política pública para a primeira infância, e foi o que aconteceu. Em 2013, ela assumiu aqui em Boa Vista no seu 4º mandato como prefeita, e logo em dezembro do mesmo ano, ela implementou, né, ela criou a Lei 1545, que criou a política pública Família que Acolhe, né? Então, a partir daí, até hoje, nós temos trabalhado nessa política de uma forma integrada, de uma forma que possa realmente promover o desenvolvimento da criança, né? Tem sido um desafio, um aprendizado e muitas conquistas nesse período. Aí, em 2016, né, continuando essa linha do tempo, nós tivemos a aprovação do Marco Legal da Primeira Infância. Em 2017, novamente, a Tereza foi reeleita, o 5º mandato, com a Tereza retornou no 5º mandato, continuou com esse trabalho. É importante destacar que, nessa trajetória toda, sempre nós buscamos referências, parcerias importantes para estruturar cada vez mais esse programa. A Tereza, né, buscou com parceiros nacionais e internacionais, e foi em vários países, em vários estados, assim como várias pessoas vieram aqui. Um parceiro que a gente não pode deixar de destacar
a Fundação Bernard Van Lee, né, através do Urba 95. Bom, em 2019, nós elaboramos o Plano Municipal da Primeira Infância, então foram marcos muito importantes nessa trajetória, destacando que foi uma visão realmente muito inovadora e comprometida, né, porque os frutos dessa política pública não vão ser colhidos não só agora, mas principalmente lá no futuro, né, e um gestor público que realmente queira investir como foi investido aqui, sabendo que não vai colher todos os frutos agora, realmente é um comprometimento com a população e a cidade. Então, foi assim que, né, surgiu o programa Família que Acolhe. Bom, nós atuamos com um comitê intersetorial da primeira infância. Logo que foi criada a lei, já foi estabelecido esse comitê. E esse comitê só tem crescido à medida dos anos, né, com o envolvimento de mais secretarias. Agora, um diferencial que nós temos também, que foi implementado desde o início, é que quem preside esse comitê é o secretário de Finanças, justamente para que a gente possa ter um envolvimento cada vez maior dessa área e o entendimento da importância de investimentos para a primeira infância. E assim acontece, né? Nosso secretário de Finanças, ele tem uma participação muito ativa e um entendimento muito grande das ações, assim como os demais secretários, né? Então, essa questão do envolvimento, dessa intersetorialidade, ela é muito forte graças ao nosso comitê intersetorial que atua diretamente nas ações da primeira infância aqui no município. Também é importante dizer que tudo que nós fazemos baseado em documentos, né, que nos norteiam com relação às diretrizes e metas. E aí, neles estão a lei, né, de criação da família que acolhe, o Plano Municipal da Primeira Infância que nós elaboramos, o Planejamento Estratégico da Primeira Infância, que também é uma ferramenta muito importante para que possa nos ajudar a direcionar os nossos esforços, e nós elaboramos esse planejamento no início da gestão da Tereza, depois a gente revisitou, assim como foi feito agora na gestão do prefeito Arthur Henrique. E isso gerou, né, uma teoria da mudança, onde, através desse documento, a gente tem embasado as nossas diretrizes, intervenções que a gente quer realizar, os resultados de curto e médio prazo, os impactos que a gente quer com todos os nossos esforços para a primeira infância em Boa Vista. Além do que, nós também temos um programa multissetorial, Primeira Infância Primeiro, que nós inserimos o nosso PPA na LOA, né, para dar transparência às nossas ações, aos nossos investimentos de primeira infância no município de Boa Vista, que também foi uma iniciativa que nós conseguimos executar esse ano, graças à parceria também com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Nós atuamos aqui em Boa Vista, esse aqui é o mapa do município de Boa Vista, né? Nós atuamos com macro-áreas da primeira infância, então todas as secretarias, todas as áreas do município têm essa referência, e isso é muito importante para que nós possamos realmente mapear e atuar de forma territorial, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Então, aqui é um esquema para mostrar para vocês de uma maneira geral, que no município de Boa Vista nós atuamos em várias áreas, como parentalidade, educação, saúde social, etc. E cada uma dessas áreas atua com as suas estratégias específicas e interligadas para atender às necessidades de cada faixa etária do nosso público-alvo da primeira infância, né? Que, como nós falamos, é da gestação até os 6 anos de idade. Então, são várias atividades, várias estratégias, além das que normalmente é feita, né, nos serviços públicos, temos alguns diferenciais. E agora eu vou mostrar para vocês alguns desses diferenciais, começando pela questão da parentalidade, né, como que nós trabalhamos a parentalidade aqui em Boa Vista. Quando foi criado o programa Família que Acolhe, essa política pública, à época foi estruturada uma sede, né, do programa Família que Acolhe, que é essa que está na ilustração, onde foi iniciado os serviços de parentalidade, né, com as beneficiárias do programa. Mas também nessa sede nós temos uma unidade de saúde exclusiva para a primeira infância, e nós também fazemos os encaminhamentos das crianças desse programa para as creches. E aí a gente vai explicar um pouquinho de cada uma dessas áreas. Para participar desse programa,
as beneficiárias precisam fazer um cadastro, né, as pretendentes, elas precisam estar grávidas de até 21 semanas de gestação, preferencialmente o quanto mais cedo possível, assim que descobrir a gestação, mas a gente colocou um limite até 21 semanas, é claro que tem suas exceções, né, mas justamente esse limite é para que elas possam buscar o programa o mais cedo possível. Elas precisam estar cadastradas no cadastro único e ter iniciado o pré-natal. Caso elas não tenham nenhum desses dois, a gente providencia e dá o suporte para que isso aconteça. E, principalmente, elas precisam ter interesse e disposição em participar dos encontros, porque para participar desse programa, a gestante precisa ter uma contrapartida. Não é só um processo de recebimento, mas é um processo de entrega, entrega do seu tempo, da sua disposição em aprender, em conhecer e fazer o melhor pela sua criança. E quais são os tipos de intervenções que a gente faz com relação à parentalidade positiva, né? Nós trabalhamos desde 2013 com grupos, né, que a gente fala grupos FQA, na Universidade do Bebê. A Universidade do Bebê é o local, né, que a gente chama de Universidade do Bebê. Mas o tipo de intervenção são intervenções em grupos e também através de visitação, que é o Criança Feliz. E o que a gente procura trabalhar com essas intervenções com as famílias? A promoção da saúde e bem-estar da gestante e do bebê, o fortalecimento de vínculos, o estímulo ao desenvolvimento, uma coisa super importante também, a promoção da paternidade boa. Desde o ano passado, em parceria com o Urban 95, nós começamos a desenvolver esse projeto para estimular cada vez mais a participação dos pais no cuidado e estímulos à criança. Nós já fazemos isso, né, de uma forma um pouco mais tímida, digamos assim, mas a partir dessa parceria a gente conseguiu não só promover essa questão dentro dos encontros do programa Família que Acolhe, mas também para a sociedade como um todo, né? Antes era só dentro do programa. Estímulos à leitura para o desenvolvimento da criança, estímulos do brincar e a promoção de ambientes saudáveis e seguros, com interações positivas. Então, de uma maneira geral, são todos esses aspectos que a gente trabalha com as crianças e os seus cuidadores nesses tipos de intervenções. Os grupos FQA, nós temos um currículo estruturado, né? Nós temos temas a serem abordados a cada faixa etária. Os encontros são quinzenais. O primeiro encontro a gente faz uma abordagem mais teórica, mas assim, não tão teórica, né? Mas falando, trocando ideias de conceitos, de conhecimentos. E o segundo encontro tem uma proposta mais prática, né? De colocar em prática aquilo que foi discutido no encontro inicial. Esses grupos, eles iniciam a partir do 3º mês de gestação e finaliza quando a criança é encaminhada para a creche, ou se ela não foi encaminhada para a creche, quando ela completa 3 anos de idade. As turmas por período gestacional ou idade da criança, elas não se misturam, não tem turmas mistas, justamente para que a gente possa trabalhar as necessidades daquele período específico, e tem sido muito rico, muito interessante essa forma de trabalho. Nós temos interações presenciais e online. Online começou na pandemia, mas é uma proposta de a gente também continuar com esse tipo de interação, porque fortalece o relacionamento com as facilitadoras e com as beneficiárias. E nós temos um controle muito grande de tudo que a gente faz, de frequência, de entrega, de interação, que também é um diferencial importante, porque faz com que esse público leve muito a sério tudo que a gente faz, né? Eles veem o tipo de controle que a gente faz e eles gostam muito, elas gostam muito. Andréa, posso fazer um comentário? Pode. Eu acho que seria legal você contar, até no slide anterior, quando você fala ali do Criança Feliz e conta dos grupos FQA, eu acho que tem uma coisa muito interessante que Boa Vista conquistou, que foram as parcerias institucionais que você falou com a Fundação Maria Cecília, com a Vandir, mas também as parcerias com as universidades, né, com a pesquisa. Você podia falar um pouquinho desse eixo de pesquisa, porque acho que tem muitas cidades aqui que têm como fortalecer as suas parcerias com as universidades para fortalecer a sua política de primeira infância. Isso é super importante, né? Porque é um desafio para nós a questão do monitoramento, né? Da avaliação e monitoramento que a gente cita lá no final. Então, a coleta de dados estruturadas, ela é muito importante, né? E uma parceria com as universidades, nós mesmos, através
Também, novamente, com o suporte do Urban 95, fizemos várias pesquisas sobre o programa Família que Acolhe. Isso também é muito legal, porque são outras pessoas fazendo esse levantamento, então a gente não cria um viés na coleta de respostas, né? Então, realmente, engrandece muito o nosso trabalho. Então, acho que é realmente super importante isso que a Cláudia colocou aí para a gente. Porque essa questão do monitoramento e do levantamento de dados é um desafio para muitas cidades, e muitas vezes as cidades, elas não vou dizer menosprezam, mas a gente talvez não reconheça todo o potencial que existe nessas parcerias, o potencial que existe em todas as parcerias com as universidades. Eu tive em Alfenas, né, na semana passada, e a gente viu o tanto que a universidade pode e contribui com a política de primeira infância lá. Então, fica aqui a provocação para cada cidade e pensando quais são os seus parceiros institucionais acadêmicos e como é que a gente traz mais eles para a mesa. Porque é força de trabalho qualificada e uma retroalimentação, né, do conhecimento e da prática que eu acho que é muito saudável. É muito importante, essa coleta de dados é muito importante para que a gente possa estruturar cada vez mais, porque cada política pública ela vai ser estruturada de acordo com a realidade do seu município, da sua região, né? Então, não tem uma fórmula, né, pronta. E para que a gente possa acertar, a gente realmente precisa o tempo todo estar monitorando, entendendo como é que a população está recebendo, está entendendo essas propostas de intervenção que a gente leva para elas. Então, realmente é muito importante. Bom, com relação ao Criança Feliz, nós temos, além dos grupos, né, desses encontros em grupos com as mães, onde tem essa troca muito enriquecedora, muito importante, onde cria uma rede entre elas de suporte, que as mulheres sabem, quando tem bebê é super importante, mas também nós temos a estratégia de visitação domiciliar através do Criança Feliz. Só que aqui em Boa Vista, eu acho que a maioria dos municípios que estão presentes já atuam com Criança Feliz, mas aqui em Boa Vista nós atuamos até então de uma forma diferenciada, porque em 2017, quando foi criado essa intervenção do Criança Feliz e Boa Vista resolveu participar, foi feita uma proposta, né, de um acordo de cooperação técnica entre a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Prefeitura de Boa Vista e o Ministério da Cidadania, para que, em vez de ser aplicada a metodologia que já estava proposta do Criança Feliz, fosse feita uma pesquisa onde foi implementada uma metodologia diferenciada, né? Onde essas visitas acontecem, em vez de ser semanalmente, são de 15 em 15 dias, tem um roteiro estruturado de visitação, então não é de acordo com o que se identifica na hora da visita, mas já tem um roteiro estruturado, muito parecido com o que a gente faz com grupos, né? E isso ajuda também, inclusive, no preparo desse visitador, porque ele já tem um roteiro, ele já tem algo muito mais estruturado para poder seguir. Também inicia no 3º mês de gestação e vai até 3 anos. Também temos interações presenciais e online, e quem participa também recebe enxoval e leite, né, que é um dos benefícios que a gente entrega. Então, a gente tem, e foi uma experiência super positiva, e a gente até agora, em maio, vai ter a apresentação dos resultados dessa pesquisa, e possivelmente uma conversa aí para ver de que forma a gente pode contribuir para esse modelo atual do Criança Feliz, né? Posso pedir para fazer alguns comentários, Andréa, rapidamente? Pode. Vejam, gente, acho que a Andréa está contando do protagonismo da cidade na política nacional, né? O Criança Feliz, ele está comparando a metodologia de Boa Vista, né, o Ministério, com a metodologia do próprio Criança Feliz para ver o que ele pode incorporar. Então, assim, eu acho que Recife tem experiências, Fortaleza tem experiências de programas já com uma certa trajetória de atendimento à primeira infância que podem nutrir tanto o Estado quanto o município, né? Então, assim, quanto o governo federal. Então, acho bastante interessante. Boa Vista vem dialogando com o Ministério para realmente aprimorar a metodologia do Criança Feliz.
Eu queria aproveitar só esse ensejo de falar do Criança Feliz. Eu vi que tem coordenadora do Criança Feliz aqui presente, não sei se Piracaia ou Itu, mas para dizer que no site da Urban 95, pessoal, a gente tem lá a jornada online da primeira infância, né, a JOP, que foi desenvolvida pela Ana Maria e a sua equipe, Leila, do Descobrir Brincando, e está lá disponível para quem quiser fazer esse processo formativo com as suas equipes. Se tiverem dúvidas e quiserem entender um pouco melhor, a gente está disponível, mas entrem no site, a gente vai colocar aqui no chat, e podem acessar ali a jornada da primeira infância, que é um processo formativo específico para o Criança Feliz, que pode ser acessado por cada um de vocês, tá bom? Tá lá, a gente vai colocar o site aqui no chat agora. E é uma jornada formativa, pessoal, que pode ser feita através do WhatsApp. Então, o próprio supervisor pode divulgar ali para os seus visitadores. Enfim, talvez quem olhar pela primeira vez tenha algumas dúvidas, a gente está super disponível, mas o site do Urban 95 já vai ser colocado aqui, quem quiser pode acessar. Obrigada, Cláudia. Então, aqui, resumindo, né, a gente fez esse esquema aqui para mostrar para vocês que o nosso público de entrada nesse programa de parentalidade, né, Família que Acolhe, são as grávidas. A gente estimula que elas entrem ainda grávidas, ainda mais agora, a gente já está indo, né, para o 9º ano de existência do programa. Então, todo mundo na cidade conhece, né? Então, a gente estimula que essa entrada seja o mais cedo possível durante a gravidez. E quando ela nos procura, aí a gente faz uma avaliação baseada em alguns critérios que nós temos para fazer um encaminhamento para a visitação domiciliar ou para os grupos, né, para trabalhar a parentalidade positiva. A maioria das vezes a gente busca encaminhar para os grupos, mas se ela tiver não puder ou não quiser participar dos grupos, então a gente faz o encaminhamento para visitação domiciliar. Como a estratégia de visitação domiciliar é muito mais onerosa do que a estratégia de grupos, então a gente prioriza realmente aqueles casos mais vulneráveis, né, com mais dificuldades para esse acesso. E realmente hoje, porque como aqui em Boa Vista começou essas interações com grupos, a maior procura é por grupos, mais por grupos do que visitação domiciliar. Então a gente faz essa análise e faz os encaminhamentos. Então, atualmente, na realidade, desde 2017, nós trabalhamos com esses 2 tipos de intervenções, trabalhando a parentalidade positiva. Acho importante isso que você está trazendo, Andréa, porque demonstra também que, né, acho que tem toda essa discussão, né, do Criança Feliz ser o Primeira Infância no SUAS, como é que a gente, de fato, integra Mãe Coruja e Criança Feliz, por exemplo, na cidade do Recife, e em cada uma das nossas cidades. As intervenções grupais, acho que o Família que Acolhe é um grande exemplo de integração da visitação domiciliar e o grupo, tanto na escolha da participação, quanto na composição das estratégias mesmo, né? Isso mesmo. Então, a gente consegue conciliar dessas 2 formas e atender os diversos públicos, né? Porque não tem uma metodologia melhor do que outra. Na realidade, tem o perfil para cada um dessas estratégias. E aí vai depender, por exemplo, muitas vezes a gente acha que a visitação domiciliar é para aquela mais vulnerável, para aquela vulnerável economicamente. Mas, às vezes, ela está num contexto que ela prefere estar em grupo, fazendo uma troca, onde ela se fortalece, cria uma rede, do que estar recebendo alguém ali na sua residência, como também vice-versa, às vezes é o contrário. Então, assim, a gente não tem uma fórmula, né? A gente, nessa abordagem inicial, nesse momento do cadastro, que tem também uma conversa, né, um diagnóstico levantado ali com ela, é o momento a gente vai sentir realmente o perfil dessa beneficiária e o perfil da intervenção melhor para ela. Agora eu vou passar para a Mônica, né, que ela vai fazer aí umas perguntas antes de a gente continuar a nossa apresentação. Uma coisa muito bonita quando a gente conversou com a Andréa foi saber um pouco das mudanças que o programa foi, né, tomando, aí a mudança de rumos, de metodologia, a partir da experiência e a partir do contato mesmo com o público. E teve aí uma discordância grande no chat, né, em relação a benefícios, que os benefícios financeiros são reconhecidos aqui pela maioria dos participantes como importantes, enquanto enxoval e leite para as famílias
foi bem, né, bem pouco reconhecido dessa maneira. Então, queria ouvir um pouquinho vocês aí no chat com relação a essa questão dos benefícios, porque a Andrea vai contar um pouco dos benefícios que o Família que Acolhe optou, né, historicamente, por manter, por incluir, por excluir. Então, quais os benefícios que vocês consideram importantes, por quê, ou que vocês consideram que não são importantes? Acho que quando a gente fala em benefícios também, realmente, a própria palavra, né, de fato, tem que trazer um benefício. Então, a Andrea foi contando de alguns itens e de algumas escolhas que não se revertiam de fato num resultado positivo, num impacto positivo para as famílias. Andrea, então você vai contando sobre a experiência de vocês, enquanto o pessoal vai colocando aí no chat o que eles estão pensando desse assunto. Ok, vamos lá, então. Em Boa Vista, o que a gente entrega, né? O benefício físico que a gente fala, porque o benefício maior, na realidade, é o conhecimento, sobre as questões da primeira infância. Mas os benefícios físicos que a gente entrega é um enxoval para recém-nascido, quando a grávida está com 8 meses, né, a gente faz essa entrega. Quando a criança completa 1 ano de idade, a partir de 1 ano, ela começa a receber o composto lácteo, né, o leite, Ninho Mais. Então, ela recebe mensalmente 3 latas. Quem vier aqui para Boa Vista vai ver tudo isso na prática, vai ser muito legal. Também, aquelas que têm um percentual de participação alto, a gente também encaminha, tem vaga garantida na creche, e a gente também tem feito entrega de cesta básica. Então, como a Mônica falou, a gente já fez desde o início do programa em 2013, a gente já fez algumas mudanças. Por exemplo, no início, nós entregávamos berço também. Era uma logística muito grande para entregar o berço na cidade toda. E aí nós vimos, né, como a Cláudia tem falado, a importância da coleta de dados, em um levantamento que a gente fez de visita, enfim, de escuta das beneficiárias, a gente percebeu que o berço não estava dando muito certo. Aqui tem uma questão regional, que muitas pessoas usam rede, enfim. Então, às vezes, elas optavam em colocar a criança na rede ou dormir com os pais. Então, a gente não entrega mais a questão do berço, né? Mas foi uma tentativa. Assim como também nós estamos planejando fazer um incremento nesse enxoval, né? Pensando no enxoval para as mães, quem sabe. Enfim, então é uma coisa que a gente vai testando, né? E vendo o que dá certo, o que não dá. Agora, uma coisa super importante que a gente aprendeu durante esse tempo é que essas entregas, elas precisam também estar vinculadas à contrapartida da beneficiária. Então, ela precisa ter participação para que ela possa realmente poder ter acesso a esses benefícios, né? Então, isso tem dado muito certo. A princípio, para algumas mães, isso serve como um chamariz. Eu vou para aquele programa porque tem esses benefícios. Mas acreditem, depois que ela começa a interagir, participar dos encontros, depois ela vai ver que esses benefícios é o que menos importa, porque eles se diluem com o tempo. Mas o conhecimento e toda a interação e todo o fortalecimento de vínculo que ela tem com o filho, isso sim é mais importante. Mas às vezes é difícil você repassar essa importância para quem está do lado de fora, para quem ainda tem o primeiro filho. E então, esses benefícios também nos ajudam dessa forma, né? Nessa aproximação. Já foi mais relevante nesse sentido no início. Hoje todo mundo já sabe uma importância maior que tem o programa Família que Acolhe. Desculpe, te interrompi, perdão. Andréia, eu acho que Boa Vista tem alguém mencionou aqui, o Anderson mencionou também, a oferta de vaga em creche. E eu acho que o Família que Acolhe tem uma relação bem interessante com a oferta de vaga em creche. Você poderia falar um pouco sobre isso? Isso, então, nós temos o controle da participação das beneficiárias nos encontros, né? Esse controle, quem vier aqui pessoalmente vai acompanhar, nós temos cadernetas, nós lançamos no sistema, nós temos lista de frequência, é muito sério esse controle. Então, quando a criança vai completar 1 ano e 11 meses, nós fazemos esse levantamento de quem está na idade de ser encaminhado para a creche,
e o percentual de participação que ela tem, e a quantidade de vaga disponível, né? Então, a Secretaria de Educação nos repassa a quantidade de vagas, e a partir daí a gente faz um filtro das que têm maior participação, e aí automaticamente a gente já faz esse link diretamente com a educação e já é feito a matrícula na creche. Óbvio que tem um percentual para a comunidade em geral, mas a gente trabalha priorizando quem participa do programa Família que Acolhe. Então, é muito sério esses controles. No início, né, elas questionavam muito e tal, mas hoje, quando elas vão lá e questionam, a gente mostra todo o controle, bate com o controle delas, e aí elas vêm realmente, aí dá umas justificativas e tal, mas a gente faz esse controle, é muito importante esse controle para a gente. Você pode dizer que a participação e o engajamento no Família que Acolhe, na Universidade do Bebê, valem pontos para conseguir vaga na creche? É o percentual de participação, né? A gente considera assim, por exemplo, se a gente tiver só 10 vagas e tiver 10 beneficiárias com 100% de presença, são essas 10 que vão entrar. Então, a gente diz assim, quanto mais você participa, melhor. Então, algumas pessoas até dizem, eu acho que as pessoas participam do programa Família que Acolhe só por causa da vaga na creche. E eu não concordo tanto com isso, porque é um tempo muito grande de participação, né? São quase 2 anos praticamente. Então, alguém que está vislumbrando uma promessa, né, uma possibilidade no futuro, a gente que trabalha com política pública sabe que dificilmente alguém ia ter tanto afinco se não fosse algo agradável, algo que acrescentasse, algo proveitoso para elas. É sim um benefício, né? Acaba sendo uma consequência, mas eu não vejo que seja o motivo principal para que elas estejam participando, de maneira nenhuma, até pelos depoimentos que a gente tem recebido dessas famílias. Tem uma pergunta aqui da Ana, se as creches iniciam com 2 anos em Boa Vista ou se é antes, e eu queria só fazer um comentário antes de passar a pergunta. É muito interessante esse nome que vocês colocaram também da Universidade do Bebê, né? Que vai dizendo da seriedade, da importância de se aprender sobre o tema da primeira infância, que não é só acho que quando você coloca a Universidade do Bebê, você diz, olha, é uma formação qualificada, a gente está se formando para algo muito importante, e aí tem a formatura mesmo, né? Enfim, acho bastante interessante. Então, tem a pergunta aqui da Ana de quando começam as creches em Boa Vista. E aproveitando, tem uma da Lígia também, de como as mães articulam a participação no programa com as jornadas de trabalho pessoais. Acho que aproveitando para já responder as duas. Com relação às creches, começa com 2 anos, né? 2 anos a 3 anos e 11 meses. E essa questão da jornada de trabalho é interessante colocar, porque nos encontros elas podem participar, a mãe mesmo, mas ela também, se ela não puder participar, ela estiver trabalhando, ela pode sugerir que um cuidador, né, que o seu marido possa participar, que a sua mãe, que de repente é quem cuida da criança, possa participar. Então, nos nossos controles, além da presença da beneficiária, a gente também registra a presença do representante, se for o caso. Então, todas essas situações a gente vai monitorando. Agora, uma coisa importante, se ela não puder de jeito nenhum, e se ninguém puder, então aí já fica um pouquinho complexo, né? Porque a gente precisa desse retorno dela nesse processo. A gente tem dialogado, muitas vezes já fez algumas tentativas de diálogo, quando, né, é possível, às vezes, com o empresário, enfim, com o empregador, né? A gente entrega declarações, enfim, a gente faz alguns esforços. É algo que é um desafio, acho que não só aqui em Boa Vista, como em todo o local, né? Essa liberação, principalmente da gestante, no caso, né? Mas a gente tem conseguido essa participação ou dos representantes dessa mãe, porque o programa é para a criança e para o seu cuidador, pode, não necessariamente só a mãe. Então, lá na sede também nós temos serviços de saúde, como eu falei para vocês, né? Para a primeira infância, onde a gente tem planejamento familiar, coleta de exames, nós temos atendimentos psicológicos, que durante a pandemia foi muito procurado, né? Tanto pelas mães quanto pelas crianças,
pediatra, farmácia, vacinação, odontopediatria, todos esses serviços de uma forma muito segmentada, né? Com um atendimento muito personalizado para as crianças. E também, como a gente falou, a vaga nas creches, né? Quem tiver maior participação, percentual de participação nos encontros, a gente faz esse encaminhamento aí para as nossas creches do município. Então, tudo isso é realizado lá na sede do programa Família que Acolhe. Então, assim, só para vocês entenderem de uma maneira geral, a gente montou esse esquema aqui, ilustrando que a grávida nos procura ou é identificada em busca ativa, né? E aí ela faz o cadastro e aí começa a participar dos serviços, inclusive dos encontros, que servem de base para que ela possa, aos 8 meses de gestação, receber o enxoval do recém-nascido. Quando a criança completa 1 ano, começa a receber o leite, e quando ela completa 1 ano e 11 meses, é encaminhada para a creche, e assim segue, né, as intervenções de primeira infância. É importante também destacar que nós, do Programa Família que Acolhe, também temos uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação, onde a gente faz encontros com os pais. Depois que as crianças vão para a creche, nós também fazemos encontro com os pais, falando dos mais variados temas, né, sobre a primeira infância. Nossos psicólogos, nossos enfermeiros, médicos, então a gente tem esse link muito forte, levando temas de parentalidade, de vínculo, de afeto, nas reuniões de pais, por exemplo, nas escolas. Esse é um link muito importante. Nós temos uma equipe muito grande, né, lá na sede, recepcionistas, cadastradores, facilitadoras, enfermeiros, enfim, vários profissionais envolvidos aí. Esse é um modelo, né, que a gente utiliza aqui em Boa Vista, tem dado muito certo, porque a sede serve como uma referência para todos os demais serviços aqui de Boa Vista. E é muito interessante dizer que a Tereza ela foi muito feliz nessa proposta, porque às vezes a gente quer começar uma política pública já em todo o município. E nesse caso, nós começamos sim em todo o município, mas nós tangibilizamos tudo o que a gente queria de referência nessa sede, né? E fortalecendo também os demais equipamentos, as UBS, as escolas, etc. Nós temos um sistema de gestão de programas sociais, que é o Cidade Social, onde a gente monitora tudo, né? Nós lançamos todos os cadastros, todas as interações com as nossas beneficiárias. E aí nós temos alguns dashboards onde a gente acompanha, né, todos esses dados, né, para que a gente possa, enfim, analisar, tomar decisões baseado no que a gente tem aí de dados coletados diariamente com as nossas beneficiárias. O Urban 95 também tem sido um grande parceiro nosso, tem investido muito para que a gente possa, cada dia, melhorar mais esse nosso sistema de coleta de dados, e não só coleta, mas análise de dados. Nós estamos agora num desafio, né, grande de scale-up, de descentralização, onde a gente, anteriormente, só tínhamos esse atendimento, principalmente de intervenções de parentalidade apenas na sede, que é essa ilustração aqui, que fica numa região bem vulnerável da cidade, mas agora nós, a partir de 2017, descentralizamos para os CRAS. Então, onde vocês veem aqui o símbolo do Família que Acolhe, onde temos os CRAS e onde nós começamos também a levar essas intervenções de parentalidade, os grupos e a visitação, né? Então, a gente está nesse processo aí, nesse desafio de levar a mesma qualidade, os mesmos controles, a mesma forma de atendimento também para essas localizações. Tem sido muito bom, porque a gente tem se aproximado da população, muitas têm gostado bastante, mas também tem um desafio, porque elas têm uma referência de qualidade, né? Então, a gente precisa levar a mesma qualidade, senão elas querem voltar lá para a sede. Então, é um desafio bom, gostoso de fazer. Eu vou comentar, então, só brevemente aqui, porque quem for para Boa Vista vai ter a oportunidade de ver isso de perto, né? A sede, ela é muito incrível, ela é maravilhosa, e todos os programas e serviços estão ali integrados. Então, as pessoas, as mães, as gestantes, se sentiam ali muito acolhidas naquela sede. Só que a sede foi virando um lugar, né, Andréia? As salas lotadas, e as pessoas, e quem visita ali percebe a alegria das pessoas de estarem frequentando aquela sede.
ocorre que não cabia mais. E se a gente pensar nessa perspectiva de proximidade como cuidado, de que a gente precisa criar estratégias para atender a população mais próxima da sua residência, esse foi o caminho, então, de ampliação do Família que Acolhe, não ampliar aquela sede, mas descentralizar o serviço. Foi um caminho de instituição da política pública, faz uma sede, faz um programa, faz ele muito bem feito, atendendo ainda uma população restrita, e depois vai ampliar nessa descentralização com todo o apoio dos CRAS. A gente fala, esse ano da descentralização, André, acho que a gente está há 2, 3 anos aí trabalhando nesse processo de descentralização. Vocês, né, a gente tem acompanhado e apoiado, não é isso? É isso mesmo. E assim, esse modelo que nós implementamos, né, de começar centralizar, depois descentralizar, como você falou, realmente é muito válido, porque a gente está tratando de serviço, né? Então a gente precisa ter parâmetros de qualidade. E lá na sede do programa Família que Acolhe, a gente conseguiu desenvolver esses parâmetros. E hoje a gente tem uma segurança de saber o que a gente quer nos demais pontos de atendimento. Então, isso é primordial. E a gente consegue ter esse desenho dos fluxos, dos procedimentos, dos sistemas que a gente precisa. Mas é um processo que precisa ser planejado, muito bem organizado. Ele não é tão simples e tão fácil de executar, desde que nós queiramos a mesma qualidade que a gente tem na sede. Só queria fazer um comentário que o Recife também passou por um processo de descentralização, uma Coruja já tem um atendimento em escala, já é um programa amplo, mas há todo um esforço, né, pela saúde para que ocorra a descentralização e para que cada vez mais uma Coruja esteja mais próximo às famílias. Isso vem ocorrendo também, né, Claudinha? Luciana também está aqui, que bom te ver aí, Luciana. Agora, né, a gente falou um pouquinho aí sobre as questões da parentalidade. Quem vier aqui em Boa Vista vai conhecer um pouquinho mais de perto, porque o tempo é curto. E eu gostaria agora de a gente ver aí um vídeo com alguns depoimentos de algumas beneficiárias nossas do programa. Oi, me chamo Alice Vitória, tenho 18 anos, esse é meu filho, Lucas Otávio, tem 5 meses. Como mãe adolescente, o FQA foi um suporte e um apoio muito grande na minha vida, porque a minha gravidez foi uma gravidez muito precoce e me ajudou na aceitação do meu filho na minha vida. E teve a amamentação também, que é incrível, o vínculo da amamentação, mãe e filho, e mudou muito. E hoje ele é tudo pra mim. Olá, meu nome é Camila Fernandes, eu tenho 23 anos. Me chamo Kaique, tenho 22 anos. E esse aqui é o nosso Isaac. Vou falar um pouco sobre a amamentação, porque no início, para mim foi muito difícil, né? Porque como eu sou mãe de primeira viagem, a minha assistência que eu encontrei aqui foi no Família que Acolhe, onde eu vi os vídeos que me ajudou bastante em relação à amamentação, porque no início foi muito difícil, porque eu não conseguia em relação à descida do leite, e como quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente não tem jeito para pegar no bebê, e eu não conseguia colocar o bico na boquinha dele, e isso dificultou bastante. É bem interessante o pai estar acompanhando, né, nos encontros, para poder ver no que pode estar auxiliando a criança, a mãe também, e tudo que a gente aprender é de grande importância, né, para a vida da criança também. Eu me chamo Jupitsa Helena, tenho 39 anos, sou mãe e pai a la vez. La familia que Acolhe para mí fue como una familia. Me entró para mí por muchas cosas, apoyo, sinceridad y mucho, mucho cariño. Y aquel apoyo de, como les digo otra vez, que soy mãe, pai a la vez, y ha estado en esos momentos muy sola, y ellas fueron como un apoyo para mí todas. A gente brinca muito, muito. Tudo pra ela é uma brincadeira. Palma, 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 pé, pé, pé.
roda, 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 caranguejo, peixe. Ela gosta muito. E o melhor de tudo é isso, que ela já aprende a bater palma, já. Ela fica com o pezinho, ela quer ficar em pé, porque ela quer bater o pé no chão. Muitas das coisas assim que já também tem ajudado bastante. Vários tipos de vídeos de crianças tem ajudado muito. Tudo que ela vê, ela repete. Ela já consegue já diferenciar as formas, já círculo vai em círculo, quadrado em quadrado. Ela, com as brincadeiras, ela já aprendeu tanta coisa. Eu comia muita besteira, muito doce, muita gordura, muita carne assim, mal passada. Aí lá ensina que não pode, tem que comer fruta, verduras. Comer melhor faz diferença na vida da pessoa, quando ela tá grávida mais ainda. Se eu cuido da minha alimentação, o meu bebê se desenvolve melhor. Eu acredito que o programa tem muito a me ajudar quando o bebê nascer. Obrigada, Andréia, pelo vídeo, muito lindo. Vamos seguir com as perguntas e com os comentários? Bom, então vieram aqui algumas perguntas, né, sobre a questão, principalmente da creche aqui, né? Se a demanda da creche é maior que a oferta atual. Sim, com certeza. Ainda mais que nós temos um desafio da questão da migração, né? Da imigração, então isso impactou sobremaneira a questão das vagas, não só da creche, como da escola de uma maneira geral, então a gente ainda tem esse desafio aqui. E com relação à questão da legalidade para priorizar as vagas das creches, muitas vezes quando as mães, algumas mães, né, elas não, principalmente anteriormente, quando não se entendia a dinâmica do programa. Então, algumas mães iam no ministério e a gente tinha que responder para eles, né, por que a mãe recebeu ou não recebeu. Então, por isso que essa questão dos controles é muito rigoroso. Então, nós justificávamos, nós levantávamos as evidências e até então deu tudo certo, né? Porque ela participa, a gente tem todos os registros e tem dado certo com relação a essa questão das vagas nas creches. É um desafio, né? A gente ainda não consegue 100%, o município, o prefeito tem se esforçado bastante, mas ainda temos esse desafio. E sobre o programa com cuidados especiais para recém-nascidos, essa questão eu vou ficar devendo, assim, porque realmente não tenho conhecimento agora no momento, mas a gente pode levantar com a área da saúde, porque eu não tenho muita certeza da resposta, então posteriormente eu posso passar essa resposta, tá bom? Bom, então aí a gente falou um pouquinho como a gente trabalha a parentalidade, agora eu vou falar rapidamente também só de alguns pontos sobre a questão das outras áreas que a gente atua com primeira infância aqui no município, né? Na educação, além de tudo que é oferecido por qualquer área da educação em qualquer município, nós temos alguns pontos que a gente gostaria de destacar, por exemplo, no caso das creches. Das creches, como alguém perguntou, nós atendemos de 2 anos a 3 anos e 11 meses. A prioridade da vaga aos filhos das beneficiárias do programa, como a gente falou, né? Programa Família que Acolhe. Temos uma nutrição de 4 refeições diárias, tempo integral na creche, né? A criança passa o tempo integral, então isso também é um dificultador para nós, porque a gente acaba atendendo talvez metade, né, da população que nós poderíamos atender pelo fato de atender integral, mas por outro lado beneficia muito, né, aquela mãe que trabalha, enfim, é um desafio que a gente tem aí, né, porque esse modelo também, ele é muito válido nesse sentido, para aquelas mães que têm alguma dificuldade. Agora, é importante até destacar para vocês que o trabalho que a gente faz nos encontros, ele é tão interessante que muitas vezes algumas mães são contempladas com a vaga na creche, mas como ela não trabalha, tem disponibilidade de ficar com o filho, ou enfim, outro cuidador que esteja com ela ela prefere deixar e espera até a criança completar 4 anos para poder ir para a escola, porque ela acha muito importante ainda continuar com aquele vínculo, com aquela aproximação com a criança. Então, são resultados muito interessantes que a gente vê, né, do esforço, enfim, desse trabalho que a gente faz lá nos encontros e no programa de visitação também. Uma coisa interessante também é que nós temos uma proposta municipal curricular estruturada para a educação infantil, que foi desenvolvida, né, na gestão da Tereza,
com apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e o suporte técnico do CEIP, da Fundação Getúlio Vargas. Então, tem uma proposta, né, estruturada que ajuda aí no desenvolvimento da criança nesse período. Nós também temos o programa Compasso Socioemocional, que promove competências socioemocionais e autorregulação, ajuda a criança com relação ao estresse, a problemas de comportamento. Então, é muito legal também. Quem vier aqui possivelmente vai conhecer um pouquinho mais os espaços lúdicos, né, toda essa questão. Da saúde, né, além de tudo que é feito também na saúde, de uma maneira geral, a gente pode destacar o Hospital da Criança, que é um hospital de referência, é o único hospital da criança do estado, e atende, além das pessoas do município, atende todo o estado e também crianças da Venezuela e da Guiana, porque as cidades próximas desses países não têm um hospital tão estruturado, então acaba vindo demanda de todo o local. E lá tem algumas iniciativas super importantes, como Cesta Colorida, onde os profissionais de saúde atendem as crianças fantasiadas de super-herói, é um momento muito, muito legal, muito gostoso. Temos uma classe hospitalar também, onde a Secretaria de Educação tem profissionais que conseguem trabalhar com essas crianças que estão internadas há um tempo, né, fazendo atividades escolares, momentos de recreação, então é muito importante. Então, mais um momento aí de integração das secretarias, uma decoração lúdica, brinquedoteca. Nas unidades básicas de saúde, a gente tem o Spa Baby, que quem vier aqui também vai conhecer. Temos fraldários, espaços de brincar, gabinetes odontológicos temáticos. E no urbanismo e obras, né, a gente tem uma cidade toda aqui com espaços públicos, com praças, né, com intervenções urbanas, que chama a criança, né, para fora de casa, leva a criança para conhecer os espaços, são intervenções que incentivam brincar, incentivam correr risco calculado, incentivam explorar. Então, quando a gente hoje em dia, né, novamente destacando a parceria com o Urba 95, a gente pensa no espaço público, a gente pensa qual é o que a gente pode fazer para que a criança, primeiro, se sinta acolhida naquele espaço e, segundo, se sinta estimulada também naquele ambiente. Então, a gente também atua muito com relação a isso. Com relação à comunicação, a gente também, novamente destacando a parceria com o Urba 95, começou, por exemplo, uma campanha de mudança de comportamento. Então, a gente tem feito, acho que desde 2019, se eu não me engano, a Cláudia pode me corrigir, a gente tem feito algumas campanhas, ou desde 2020, algumas campanhas de mudança de comportamento, porque também foi feita uma pesquisa, né, destacando aquilo que a Cláudia falou, uma pesquisa onde a gente identificou que tem alguns comportamentos arraigados na nossa comunidade, que por mais que a gente faça as intervenções que a gente tem feito, mesmo assim, ainda é difícil de mudar, né? Então, por isso que surgiu a campanha Paternidade Boa, também, rapidinho, tá bom. Também surgiu a campanha agora do Brincar, agora a gente vai explorar também a campanha da leitura, e a gente aproveita os espaços públicos para poder levar essa comunicação para a comunidade, para a sociedade de uma maneira geral, para justamente promover essa mudança de comportamento. Vou dar uma acelerada aqui. E uma coisa importante também que a gente faz, e eu vi na enquete, no início aqui do nosso webinar, a questão de capacitação. A gente também investe muito em capacitação. E nós, inclusive, criamos uma capacitação nossa mesmo, interna, que a gente chama de Programa de Capacitação da Primeira Infância, que foi estruturada por nós e também é aplicada por nós, servidores mesmo. São 2 dias, onde a gente faz grupos multissetoriais ali, bem heterogêneos, e aí nós temos, na manhã, a gente começa falando sobre a primeira infância, à tarde a gente fala sobre o desenvolvimento da criança, no outro dia a gente fala sobre vínculos e finaliza falando sobre intersetorialidade, onde cada servidor que participa sai com um plano de ação, mostrando o que ele pode fazer no seu ambiente de trabalho para melhorar o atendimento, o acolhimento das crianças. Tem sido muito rico essa experiência, eles gostam muito, nós temos investido em metodologias de ensino com dinâmicas, enfim, com
com gamificação, então uma forma bem didática e também um apelo emocional. E a gente mistura, é uma turma onde tem médico, onde tem um assistente de aluno, onde tem vários profissionais de várias áreas, tem sido muito enriquecedor. Então, a gente realmente é uma base muito importante. A gente também realizou o Fórum Nacional da Primeira Infância, com todos os nossos parceiros, foi em 2019, em breve nós vamos fazer o segundo, foi muito rico, vieram especialistas do Brasil e do mundo, onde trataram sobre os temas de primeira infância, como uma estratégia que surgiu, essa necessidade do nosso planejamento estratégico da primeira infância. Então, nós realizamos esse evento para ajudar a sensibilizar a sociedade local sobre o tema. E aí, para finalizar, apresentando aqui algumas conquistas e desafios que nós temos com relação à política pública da primeira infância. Conquistas, a gente pode colocar aqui integração multissetorial, né? A gente consegue ter essa conversa muito boa entre as várias secretarias, várias áreas. Também a gestão e governança multinível, né? De descer essa importância da primeira infância também para os nossos servidores de todas as áreas, de todos os níveis. Padronização e controle, definição de alguns aspectos chaves como currículo, frequência, como é que tem que funcionar, né? O que a gente tem que levar para essas famílias de conteúdo? Com que frequência? Com que dose? Esses 8 anos nos ensinaram muito a respeito de tudo isso. Ainda temos alguns desafios, como monitoramento e avaliação, estamos caminhando, né, nesse processo, e também a questão da escalabilidade, que continua, que ainda é um desafio, é algo novo, a gente está construindo, caminhando aí. E aí, nossas parcerias, né, pela primeira infância, Fundação Bernardo Van Lee, Maria Cecília Souto Vidigal, AVSI Brasil, e vários outros que nos ajudaram, continuam nos ajudando nessa trajetória pela primeira infância. Então, é isso, os primeiros anos são realmente para sempre, por isso precisam ser priorizados. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. A gente teve mais uma pergunta aqui, com relação ao acompanhamento entre 1 ano de vida do bebê e até o ingresso na creche. Como é que fica esse acompanhamento, os benefícios, tal? Se você puder aproveitar que a gente ainda tem alguns minutinhos para falar disso. Depois que o bebê nasce? Não, entre 1 ano de vida e ele ingressar na creche. Então, nós temos os encontros, eles continuam, né? Os encontros, eles vão até 3 anos de idade. A gente tem esse currículo já pré-definido para fazer esse acompanhamento. É óbvio que, a partir do momento que a criança já está com 2 anos de idade, a gente já começa com algumas interações um pouco mais focada realmente no desenvolvimento da criança. A gente não quer tirar o lugar da escola nesse processo, mas a gente ajuda os pais a poder estimular cada vez mais essa criança. Mas eles continuam nos encontros, se eles não forem encaminhados para a creche. E com os atendimentos de saúde, com acompanhamento psicológico, uma coisa super interessante, né? Quando essas mães estão nos encontros, as nossas facilitadoras também são orientadas para ter esse olhar, né? Esse olhar de identificar uma mãe ou uma criança que precisa de um acompanhamento psicológico ou social, e ela faz esse link, faz essa rede, esse acompanhamento, e é muito rico, porque às vezes a mãezinha está precisando, mas não tem coragem, não sabe como fazer, e além do repasse do conhecimento, também tem essa questão de acompanhar e dar esse suporte, ou fazer o encaminhamento necessário. Perfeito, muito obrigada, Andréia, por nos inspirar essa manhã. Eu já vou... tem mais pergunta, Cláudia? Então... Não, eu queria só fazer um comentário. A Andréia fez essa apresentação brilhante, contou aí toda a trajetória de Boa Vista, sem nem mencionar, acho que um dos pontos incríveis da cidade, que é o acolhimento aos imigrantes. Então, eu queria só fazer fazer um comentário com relação a esse assunto, porque a Tereza, ela abraçou a primeira infância, ela abraçou qualquer bebê que chegasse na cidade, e mãe, e mulher grávida, e pai, e família, e no Família que Acolhe, ela trazia isso o tempo inteiro, a importância da comunidade brasileira, de acolher a comunidade venezuelana,
Eu acho que esse é um aspecto muito rico da política pública lá em Boa Vista, não só por serem imigrantes, mas porque como é que a gente lida quando a gente tem um desafio desta ordem, desse tamanho? São Paulo tem outros desafios, os moradores de rua, e talvez se a gente for para Brasileia, a gente tem as questões da fronteira com a Bolívia, mas assim, é bonito demais ver como Boa Vista abraçou essa vulnerabilidade e fez disso um lugar de brilho, na verdade. Então, assim, meus sinceros parabéns pela política que acho que a Tereza instituiu e que o Arthur deu continuidade com sua marca própria. É importante dizer que o Arthur não só deu continuidade à política da Tereza, mas ele também trouxe a sua própria identidade. Ele é um cara super focado em dados, em monitoramento dos dados, então ele trouxe esta marca também para a gestão dele, para que a gente pudesse avançar nesse sentido. É muito bonito. Eu queria também só apontar a questão da governança, né? Boa Vista, assim como Fortaleza, assim como Recife, assim como São Paulo, tem hoje ou uma secretaria de primeira infância, ou uma coordenadoria de primeira infância, uma secretaria executiva de primeira infância. Então, é claro, é muito importante ter um GT, é muito importante ter o comitê, ter os conselhos, mas quando a gente tem uma pessoa que se responsabiliza, ali um lugar, a Andréia é essa pessoa hoje em Boa Vista, né? E sempre teve também o GT ali, sendo articulado a partir da Secretaria de Finanças, que foi bastante estratégico, principalmente no começo, né, da política, quando aquilo ainda não estava tão estabelecido e precisava de orçamento. A gente ter uma secretaria que não seja uma secretaria finalística também, que possa fazer essa articulação, é muito importante. Então, assim, acho que Fortaleza foi a cidade que teve essa conquista aí nesses últimos meses, né? Conseguiu uma coordenadoria de primeira infância, e cada cidade, acho que tem algumas namorando essa ideia, né? Poxa, seria muito legal, nós estamos querendo criar uma coordenadoria, ou uma secretaria executiva. Isso é importante, né, ao longo do tempo. Isso dá realmente bastante suporte para a política pública ao longo do tempo. Mônica, volto para você. Obrigada. Eu só queria uma palavra rapidinho, que eu vi que surgiu uma pergunta ali, eu achei muito importante. Alguém perguntou se o leite não atrapalha a questão da amamentação, e é uma coisa que a gente trabalha muito. O leite é ofertado a partir de 1 ano de idade, a gente estimula até os 6 meses a amamentação exclusiva. Obrigada. Entre 6 meses e 1 ano, complementando com alimentos, mas mantendo o aleitamento, né? Mônica, só um comentário também. A Andréia falou sobre a capacitação continuada, né? E ela falou ali dos processos de capacitação, que não são processos de capacitação da educação, ou da assistência, ou da saúde, mas da primeira infância. Recife está com um projeto lindíssimo do Centro de Excelência, né, em capacitação em primeira infância. Então, quando a gente pensa na sustentabilidade da política de primeira infância, a gente pensa no plano municipal da primeira infância, a gente pensa nas estratégias para ter o orçamento para a primeira infância, e existe uma sustentabilidade técnica. Como é que a gente vai formando profissionais cada vez mais qualificados para trabalhar com a primeira infância? Então, o Recife está, nesse momento, construindo um projeto político-pedagógico de um centro de excelência em capacitação à primeira infância, que acho que é muito similar, aí, andando lado a lado com esse projeto de Boa Vista, né? E que eu acho que faz muito sentido para outras cidades também. Fortaleza teve também essa cultura, né? Principalmente começou muito pelas lideranças. Então, Fortaleza fez todo um processo de advocacy para que todos os secretários e todas as lideranças, os coordenadores, entendessem com muita firmeza a importância da primeira infância, para que aquilo pudesse depois seguir para as áreas técnicas. Então, eu acho que cada cidade também pensando, ninguém faz nada sozinho, né? E acho que a Andréia falou lá das parcerias, eu fico com um pouco de ciúme de tanta parceria. Eu queria dizer que nós, a Tereza sempre falava, não, mas a fundação, e de fato, claro, todos estão lá há muito tempo, mas a gente tem uma história de 6 anos de parceria, muito firme, muito próxima, e muito sendo costurada, como a gente vem começando com cada um de vocês. Eu espero que vocês nos enxerguem dessa maneira, né? Que a gente faz o máximo aqui a partir da fundação para poder escutar o município, qual é a demanda que o município traz, onde é que vocês estão precisando de apoio para que CECIP, Instituto de Cidades Sustentáveis, Descobrir Brincando, Alma, enfim, todos os nossos parceiros técnicos possamos chegar junto e criar soluções para os desafios do gestor público, que não são poucos. Então, a gente, enfim, André, queria te agradecer imensamente pela brilhante apresentação.
A gente fica aí com quem vai para Boa Vista, acho que com gostinho de quero mais. Quem não vai para Boa Vista, aguardando o segundo encontro nacional, lá de primeira infância, que é aquele primeiro que teve 1.200 pessoas. Eu queria dizer que eu não consegui ir, viu, Vilma? Lá no encontro de Boa Vista, eu não consegui porque não tinha passagem para mim mais. Passagem custava R$8.000 no dia que ia, porque todo mundo estava indo para Boa Vista. Aracaju não vai conseguir estar conosco, né? Em Boa Vista é a única cidade que não vai estar presencialmente, mas vai estar virtualmente, porque a passagem era impossível, elas tinham que passar 2 dias viajando. Enfim, está tudo certo, a gente vai ter outras oportunidades, mas então, dizer quem não vai agora, fique aguardando o segundo encontro nacional para poder estar conosco em Boa Vista nesse momento. Já, né? Aracaju, nós já estamos aguardando, viu? E, né, registrando e confirmando a nossa participação virtual dentro daquilo que a gente venha combinar, certo? Mas a gente quer, de alguma forma, claro, né, pegar nem que seja um pedacinho, né? Que eu sei que vai ser um momento Não, a gente rico. vai viabilizar, sim. Algumas pessoas perguntam, aqui tem a pergunta, né? A Thaís, você perguntou aqui, Brasileia. Brasileia, a gente estava com a mesma dificuldade, super difícil, e ontem a gente conseguiu viabilizar, né, lá na fronteira do Acre, vai ser um dia inteiro de viagem também, mas Maria e a secretária Francisca estarão conosco lá no encontro presencialmente, que bom. Só aproveitar mais uns minutinhos aqui que a gente tem, a conversa está muito boa, e vai continuar aí presencialmente, mas aqui no chat teve uma pergunta sobre o acompanhamento daqueles que começaram lá no início do programa, se vocês têm notícias dessas famílias, se vocês veem o impacto aí de quem já está chegando na adolescência. Antes da gente fechar, só ouvir um pouco dessa experiência aí de vocês. Na realidade, os que começaram com a gente está com 8 anos ainda, né? 8, 9 anos, por aí. Então, a gente fez uma pesquisa, assim, recente, mas era com um grupo mais ou menos de 5 e 6 anos, né? A gente ainda, como falamos para vocês, essa questão de a gente fazer esse monitoramento com esses dados segmentados ainda é um desafio nosso, porque eles saem do programa, vão para a creche, e aí a gente ainda está nesse processo de conseguir identificar, depois que vai para o sistema da educação, de forma individual, essas crianças, né? Mas nós fizemos uma pesquisa recente com eles, acho que foi em 2020 que nós fizemos, para ver, mas a pesquisa era para ver qual o impacto que tinha tido, né, nesse desenvolvimento, e a gente viu que realmente quem participava com mais frequência das nossas interações conseguiram realmente ter uma diferença no desenvolvimento dessa criança. Por isso que a gente coloca todas essas questões para assegurar que realmente essas famílias participem cada vez mais do que a gente propõe. Senão, não vai fazer, é só mais um número no cadastro, é só dizer que a gente tem mais alguém. A gente quer realmente o impacto na vida dessas crianças. Maravilha. Obrigada, André. Eu vou passar agora para a Cláudia, para ela fazer o encerramento. Queria te agradecer por nos inspirar aí com tanta experiência, histórias e, enfim, realmente os ânimos estão muito grandes aqui para conhecer tudo isso pessoalmente. Falo por mim e acho que por muitos que aqui no chat também comentaram. Eu queria só, então, antes de falar do evento em si, dizer que tem outras coisas importantes acontecendo, parabenizar as cidades que finalizaram o primeiro ciclo do Urban 95 Academy com a London School of Economics. Algumas outras cidades estão entrando num segundo ciclo, parabenizar quem foi selecionado para, então, compor o grupo do segundo. São várias cidades, são 40 cidades do mundo, acho que cerca de 10 do Brasil, que vão estar... Agora não tenho o número exato, talvez você saiba melhor que eu, hein, Cláudio? Você sabe, não, quantas cidades do Brasil estarão nesse próximo cohort? São 10 mesmo, Cláudia, acho que está certinho. Uma delas é Mogi das Cruzes, que todos nós ouvimos ontem que brilhou na participação do desemparedamento da infância. Mogi das Cruzes está com muitos planos, muitas ideias no urbanismo social, a gente está muito animado também com essa parceria. Além do Urban 95 Academy, com algumas cidades participando, a gente tem também o curso que aconteceu na França, em INSEAD, que recebeu Jundiaí, vai acontecer em São Paulo agora, algumas cidades irão participar aqui em São Paulo conosco, Benevides vai estar conosco, Teresina, Sobral, então aqui em São Paulo participando do curso sobre mudança de comportamento.
E dizer que em Boa Vista a gente vai ter uma gracinha, nesse encontro de Boa Vista, pessoal, quem estiver lá, a gente está priorizando muito os encontros entre as pessoas, entre as instituições. Não é um encontro conteudista, em que a gente quer compartilhar um monte de conteúdo, a gente quer vivenciar experiências, a gente quer que as pessoas se conheçam, perguntem umas para as outras, conversem, dialoguem, visitem os espaços de Boa Vista, conversem com a equipe de Boa Vista, conheçam um pouco da realidade amazônica, que muitos de nós fomos uma vez na vida ou nunca fomos, e acho que é um dever de cada um dos brasileiros, né, poder conhecer um pouco desse nosso patrimônio. Então, a gente espera que Boa Vista seja uma experiência. A gente, mais uma vez, queria agradecer os esforços de cada um que conseguiu se comprometer com essa agenda, que não é fácil, que é desafiadora, né? Conseguir fazer essa viagem, chegar no meio da noite, vai ficar um pouco cansado, sim, mas a gente espera profundamente que vale a pena, né, para cada um de vocês e para cada um dos parceiros também. Dos parceiros, todos gostariam de estar também com o grupo de, né, CECIP queria estar com todo mundo, Descobri brincando que a Leila pudesse ir também, a gente também fez um movimento restritivo, então cada parceiro está ali representado por um ou duas pessoas, salvo o CECIP e Instituto de Cidades Sustentáveis que estão na organização, mas ainda assim, né, a Marieta, que a gente queria muito que tivesse lá, não vai estar, enfim. Então, dizer que esse encontro ele tem esse componente de restrição, mas a gente pelo menos procurou assegurar a representatividade da rede pelas cidades e pelos parceiros técnicos que estarão lá conosco, e a gente conta com vocês também como multiplicadores da experiência que a gente vivenciar lá. Então, que a gente possa trazer, compartilhar, o secretário de assistência não está, porque às vezes é isso, né? O secretário de urbanismo que está lá e ele está descobrindo coisas sobre a família que acolhe. Para ele aquilo não serve tanto, mas ele pode ser uma força motriz, pegar o contato, pensar, enfim, trazer referências. Acho que é essa a ideia, que cada um que estiver conosco lá possa ser o embaixador da cidade, né? Para depois voltar com as informações. Boa Vista, como sempre, né? Eles estão super animados, o prefeito Arthur super animado para nos receber também. Nós pensamos, viu, gente, só antes de terminar também, se a gente fazia uma abertura com os prefeitos, virtual, a gente ainda está refletindo sobre isso, que a gente acha que, às vezes, o tempo dos prefeitos é muito precioso para a gente, como é que a gente se organizaria, porque são 24, chamar os prefeitos para ter uma fala de 2, 3 minutos, e ficar 2, 3 minutos, 24 prefeitos, não faz sentido. Então, por outro lado, a gente queria muito o engajamento das lideranças de cada uma das cidades. Então, a gente não sabe se vai ser nesse momento ou se vai ser através de uma comunicação individual com cada um deles para falar sobre o evento antes e depois do evento. Eu agradeço a presença de todos hoje, agradeço o CECIP pela organização mais uma vez, a Andréia pela participação, a Mônica pela condução, e cada um de vocês pela presença e colaboração aqui também através do chat. É muito bom a gente construindo isso juntos. Nos vemos em breve.